Como pudemos ouvir há pouco, a PS e PSD surgem tecnicamente empatados nas sondagens e pela primeira vez o PS lidera umas sondagens depois de Pedro Passos Coelho ter sido eleito para a liderança do PSD. O PS consegue ganhar terreno por mérito próprio ou por erros do PSD? Isso não tem interesse. Isso não tem interesse. Quer dizer, de facto, o engenheiro Sócrates é um grande demagogo, portanto, é um grande manipulador das pessoas, portanto, e com certeza que vai levar alguma água ao seu moinho. Mas a questão de fundo não está aí. A questão de fundo está no seguinte. Aqui há tempos, quando foi na votação do Estatuto dos Açores, isto é só para dar um exemplo. O líder parlamentar do PSD veio dizer que ia votar a favor do Estatuto dos Açores, que ia violar a Constituição, mas que era globalmente positivo. O líder do PCP também teve uma conversa do género. Eu pergunto a vocês, portanto, se achavam isto possível, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou numa Alemanha, ou numa Suécia, que venha um partido político a dizer que vai violar a Constituição, porque é globalmente positivo. Eu acho, e portanto aí já vê que a vossa emissora, portanto, que é uma emissora de jovens, e nós temos que formar uma opinião pública de jovens que saibam ajuizar, já que os mais velhos não saibam. Portanto, aí há bocado um dos seus convidados estava a dizer, de facto, o Dr. Paulo Portas, olha que eu sou uma pessoa que anda lá pelas esquerdas antes do 25 de Abril, mas depois a seguir ao 25 de Abril, portanto isto vem-me a desiludir cada vez mais. De maneira que o Dr. Paulo Portas, de facto, é o líder que procura mais ajuizar, portanto, que tem uma condição do que é o justo. Porque o justo é o que está na regra. O justo é o que está na lei, porque é justa-se a lei. E o direito tem que ser direito, não se pode andar a entortar. Não se pode andar a entortar. E, portanto, tem que se criar uma opinião pública que ajuize sobre o exercício da soberania, porque só essa opinião pública é que fará com que o povo seja soberano. Porque essa opinião pública é que vai obrigar os políticos a obedecer à lei, porque estes não obedecem. Estes não obedecem. Ninguém me diz que o direito de propriedade, que é igual, portanto, para os acionistas aí das empresas e para os proprietários das casas das rendas antigas. Ninguém vai dizer isso, porque eu rio-me. Ninguém vai dizer que o direito de livre iniciativa, que é igual para um taxista que tem a bandeirada fixada, e para a empresa que lhe vende o gasóleo. Manuel, pedia-lhe que fosse breve a concluir. Eu quero a conclusão que eu quero é: as pessoas têm que se habituar a raciocinar em função da regra que está estabelecida. E, dentro dessa regra que está estabelecida, ajuizar sobre aqueles que exercem o poder, o exercem segundo essa regra. Manuel, isso é que é fundamental. Muito obrigada pela sua participação nesta Assembleia Geral. Fica aqui, então, o registro de uma opinião de um telespectador, Manuel Pereira Rosa. Afonso, faço-te a mesma pergunta que fiz há pouco ao telespectador. O PS consegue esta recuperação histórica nas sondagens por mérito próprio ou por erros do PSD? As duas coisas. Aqui uma palavra de agradecimento ao Manuel Pereira Rosa. Estou perfeitamente de acordo. Nem sempre a atividade parlamentar prima pelos melhores princípios, sobretudo quando dobra as conveniências políticas do momento à necessidade de responder a necessidades políticas menos elevadas. Agora, quanto à tua questão, Ana, a questão eu já aqui disse, o PS tem já a narrativa feita, tem uma estrutura relativamente bem montada e que continua a funcionar como funcionava antes. O problema do PSD é que surge aqui, são dois problemas. Temos que perceber bem, ou ainda não existe uma narrativa e isso causou estes resultados. Estes resultados, no fundo, é uma consagração da ideia do Bloco Central que o Nuno aqui defende para o futuro.
Não. Não. Que não haja mal entendidos. Como necessidade. Eu defendo 3 partidos, não o Bloco Central. O Bloco Central era o pior que poderia acontecer no país. O Bloco Central alargado. Exatamente. Um Bloco Central alargado. Um Bloco Central simpático. Está bem. Mas que é o que se passa aqui? Com o caso do PSD, a ausência dessa narrativa, que pode ser por 2 motivos, ou porque ela ainda, estando preparada, ainda não foi o momento de a apresentar, ou porque, pura e simplesmente, existe alguma confusão ainda latente na estrutura de campanha do PSD. A segunda hipótese é mais grave. Estou em crer que é a primeira e que é uma questão de timing, e eles saberão quando é que o devem fazer. Presumo. Conhecendo Pedro Passos Coelho, como conheço, sei que ele terá isto em conta e haverá muita gente capaz à volta dele que estará a dizer o mesmo que eu estou a dizer agora. Mas o que é que tem falhado em Pedro Passos Coelho? Não é em Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho, até de resto, esteve há pouco tempo no Fórum, numa rádio. Ou no PST, o que é que tem falhado? Tem falhado exatamente à partida isto. teria tudo para conseguir liderar estas sondagens, para estar bem posicionado para ganhar nas próximas legislativas. Tem que haver, do ponto de vista de comunicação política, que é isto que as sondagens, no fundo, ajuizam. Não é muito mais. De um determinado período, até porque nos próximos tempos nós veremos, no sábado vai sair uma outra sondagem que vai dar um resultado ligeiramente diferente. Depois vão haver outras, umas parecidas, outras completamente diferentes. É uma análise daquele período pequeno em que há uma comunicação política que, neste caso, esta batalha foi ganha claramente pelo PS, esta batalha comunicacional. Foi. Porque é que o PSD falhou? Resta perceber se é uma questão de timing, se é uma questão de falta de, enfim, alguma organização. Quanto aos resultados em si, e ajuizar os resultados em si, eu acho que eles são claros neste momento para o eleitorado português, a julgar por esta sondagem. É preferível um governo musculado com a presença dos 3 partidos. Se é com a presença de José Sócrates, se é com a presença de Passos Coelho ou de Paulo Portas, já é mais difícil de ajuizar. Vamos ouvir uma outra opinião de Mário Costa, 58 anos, que segue a Assembleia Geral a partir de Setúbal. Mário, muito bem-vindo à Assembleia Geral. Que leitura é que faz dos resultados desta sondagem da Marktest para o Diário Económico e TSF, em que PS e PST surgem empatados? Não é empatados, pelos vistos o PS está assim, ligeiramente acima. Pronto, é isso que tenho estado a ouvir, pelo menos aqui em direto, não é? Então, o PS está ligeiramente à frente, não é? Exatamente, está ligeiramente acima do PST. Pois, e parece-me óbvia essa subida do PS, porque realmente o PST tem andado numa confusão tremenda. Não se percebe o que querem, não apresentam soluções tarde, vivem em constante paradoxos e, enfim, uma confusão tremenda. Eu gostava só de salientar que o Presidente da República realmente tem sido um empecilho neste problema que Portugal está a atravessar. Critica a posição de Cavaco Silva nestes últimos meses? Completamente, minha senhora, completamente, por amor de Deus, não é? Ele devia intervir muito mais cedo, devia chamar a atenção aos partidos. Estamos cansados disto, minha senhora. Estamos fartos de trabalhar, pensões cortadas, tudo cortado, e ele não intervém nada, parece que vive num outro mundo, minha senhora. Por amor de Deus, quando quer, intervém em tudo. Quando não é preciso, não intervém nada. Portanto, essa é a minha opinião, minha senhora. Mário, muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. E este telespectador tocou exatamente num ponto que eu queria também referir. É que nestas sondagens, Cavaco Silva foi o primeiro Presidente da República desde janeiro de 2000 que teve saldo negativo. Ora, eu já referi isso 2 ou 3 vezes aqui neste programa. Está longe Cavaco Silva da prometida magistratura ativa? Sim e não. O que é que eu quero dizer com isto? Tem, de facto, errado em toda a linha, a meu ver. O professor Cavaco Silva, o nosso Presidente da República, teve um mandato em que a única prioridade, o primeiro, era ser reeleito. Na minha opinião, já há um ano atrás, deveria ter chamado os partidos à razão, e sobretudo o Primeiro-Ministro, e ter desencadeado todo este processo de um pedido de ajuda externa. Não o teve coragem para fazer porque queria apenas ser reeleito para um segundo mandato.
foi reeleito e lançou a bomba com aquele discurso da tomada de posse, 9 de março. O que não beneficiou em nada enfim. Terá acelerado este processo de demissão do executivo de José Sócrates e esteve na origem todo este desentendimento? Enfim, dizer que esteve na origem é forte. Dizer que acelerou não é forte. É, de facto, razoável. Acelerou, nunca comenta, aliás, a frase mais conhecida, o seu comentário mais conhecido é que não comenta. Não comenta nada. A não ser quando lhe, de facto, apetece dizer qualquer coisa que serve para, de certa maneira, bombardear o nosso regime. Mas vamos ao que interessa. Os portugueses mereciam ouvir palavras de Cavaco Silva. Depois da demissão de José Sócrates, depois do pedido de ajuda externa, Cavaco Silva deveria ter-se dirigido ao país? Eu vou-lhe dizer, eu tenho a minha opinião, o Afonso há de ter a dele, e vou-lhe dizer, para explicar aos portugueses. Temos de ser breves. Vamos ser breves. Mas dê-me algum tempo, porque é um tema que eu gosto de falar. 30 segundos. Não, isso é pouco. O que eu lhe vou dizer é o seguinte. De facto, o Portugal precisa de um presidente mais interventivo. Mas ele vai ter o seu espaço e hora para ser interventivo. Porque, como eu lhe disse há pouco e referi, as eleições de 5 de junho não vão ser esclarecedoras. Não vão ser esclarecedoras. Não vai sair dali um resultado, um output esclarecedor. É por isso que é importante que Cavaco Silva... Portanto, ele vai ter a oportunidade de, na hora, enfim, já numa segunda, terceira oportunidade, de ter razão e chamar os portugueses à razão. Espera aí, que eu ainda não terminei. Temos 5 segundos. Eu sei que tenho 5 segundos, mas eu aproveito muito bem os 5 segundos que eu vou lhe dizer. O que acontece é o seguinte, Portugal tem que se unir neste momento. Afonso, 5 segundos também para fazer um último comentário. Não vamos falar hoje. É da Páscoa. Muito rapidamente, responder aqui ao Mário Costa, a dizer-lhe que eu percebo perfeitamente e eu sei que os portugueses estão sedentos de alguma reação do professor Cavaco Silva, que eu acho que realmente terá lugar, chefe de Estado, não é? Terá lugar a partir de 5 de junho e ele tem mantido alguma prudência em falar, mas possivelmente será chamado, se os resultados se mantiverem, será chamado a ter que se pronunciar. Pronunciando-se ativamente como ele defende, estou em crer que esses mesmos percentagem negativa subirá imediatamente para positivo. Agradeço aos dois a vossa participação neste Assembleia Geral. Uma boa Páscoa para todos. Fica então os votos de uma boa Páscoa. Já sabe que pode rever os programas do Assembleia Geral na página do programa, no Facebook. Voltamos a reunir amanhã às 5h30 em ponto. Até amanhã. E se for caso disso, bom fim de semana prolongado.